Uma mãe de Kentucky sorriu em sua foto de prisão após ser acusada de colocar uma criança em perigo, mas as acusações são graves. O que teria levado Morgan Chapman a supostamente deixar seus dois filhos pequenos sozinhos em casa por horas? A punição possível condiz com o suposto crime? Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Pikeville, Kentucky, é uma pequena cidade no leste do estado, perto das fronteiras da Virgínia e Virgínia Ocidental. Ela tem 7.000 pessoas, segundo dados mais recentes do censo. Mas com certeza está recebendo muita atenção neste momento. Tudo isso por causa de uma foto de ficha criminal que viralizou. Morgan Chapman, de 23 anos, também conhecida como Morgan Miller, foi presa sob acusação grave de colocar uma criança em perigo e registrada no centro de detenção do condado de Pike no início da semana. Agora, um relatório de ocorrência apresentado pelo Departamento de Polícia de Pikeville nos dá alguns detalhes sobre o que os policiais dizem que aconteceu. E isso aconteceu no dia 8 de setembro nos apartamentos Northgate. Nós vamos falar sobre isso. Eu não vou fazer isso sozinho. Vou chamar o advogado de defesa criminal John Day. Obrigado por participar. Primeiramente, antes de entrarmos nos detalhes, colocar uma criança em perigo, pelo que eu entendo, é um delito de classe A em Kentucky. Isso geralmente pode abranger uma série de coisas, certo? Esse tipo de acusação é mais como uma categoria geral? Sim, obrigado por me receber. É verdade, em Kentucky, isso é considerado um crime grave. Em várias jurisdições, isso seria um crime grave. Mas colocar uma criança em perigo é simplesmente você colocar uma criança em uma situação onde ela pode se machucar, não necessariamente que ela realmente se machucou. Então, é uma acusação bastante ampla e abrangente nesse caso. E geralmente é uma acusação isolada, ou normalmente você vê ela junto com outra coisa? Bem, pode ser. Quero dizer, muitas vezes você vê isso em casos em que alguém é pego dirigindo sob influência de álcool ou drogas com uma criança no carro. Em algumas jurisdições, é uma acusação separada. Sabe, em muitos estados, na verdade, é considerado um crime grave. Curioso que em Kentucky, algo assim seja considerado um crime grave. Em outros estados, isso é acusado como crime grave. Com base nas reportagens, na segunda-feira, 8 de setembro, por volta das 21h, sabemos o seguinte. A polícia de Pikeville vai ao complexo de apartamentos após uma ligação sobre perturbação doméstica. Quando eles vão até o apartamento, eles encontram duas crianças pequenas, nenhum adulto. Certo? O relatório diz, ao chegar, tentei fazer contato com os moradores do apartamento. Ao bater, duas crianças pequenas abriram a porta. Ao fazer uma varredura de proteção no apartamento, foi descoberto que as crianças estavam sozinhas em casa. Após contato com as crianças, descobriu-se que tinham 4 e 2 anos. João, vou parar por aqui. Deixar crianças dessa idade sozinhas, mesmo por minutos. Deixando a lei de lado, isso é muito preocupante e pode ser desastroso. Mas isso, sozinho, coloca a criança em risco? Resposta curta, sim. Isso é como um crime de responsabilidade objetiva. Tipo, sabe, o equivalente nas leis de trânsito seria o excesso de velocidade. Você ultrapassa o limite de velocidade e deixa uma criança sozinha, mesmo por poucos minutos. A lei não aceita desculpas. É como, bem, eu só ia até a casa do vizinho, eu só ia sair rapidinho. Quero dizer, com 4 e 2 anos, eles já podem se meter em várias situações. Então sim, isso já é um crime por si só. Você pode ser acusado de colocar uma criança em perigo, mesmo sem algo ruim acontecer. Aliás, se essas duas crianças pequenas vierem até a porta, pode ser difícil entendê-las como testemunhas. O que está acontecendo? Como isso aconteceu, certo? Sim, e alguém precisou ligar. Digo, era só um vizinho ou familiar preocupado. Quero dizer, alguém percebeu que essas duas criancinhas estavam sozinhas. E, sabe, tem isso. Tem uma informação no relatório policial de que um vizinho disse: bem, me pediram para cuidar das crianças por alguns minutos, sabe? E de repente alguns minutos viram várias horas. Crianças sozinhas correm riscos, por isso é crime. Simplesmente não se faz isso. Aliás, você falou sobre um vizinho. Então, os policiais realmente recorreram aos vizinhos para pedir ajuda e tentar entender o que estava acontecendo. Lendo o relatório, ao contatar vários apartamentos próximos, todos disseram não saber onde a mãe estava. A senhora Patrick, vizinha do corredor, disse à polícia que a mãe pediu para cuidar das crianças por volta das 17 horas nesta data.
Patrick disse aos policiais que a mãe afirmou querer sair para fumar e não queria as crianças por perto. Afirma que sair para fumar é um termo comum nas ruas para usar maconha. John, vamos parar aqui de novo. Então essa vizinha agora acusa Chapman, dizendo que ela pediu para cuidar das crianças. Essa vizinha, aliás, tem a responsabilidade de garantir que as crianças estejam seguras, queira ela cuidar delas ou não. Existe alguma responsabilidade legal aí? Não há responsabilidade legal, exceto se a vizinha concordar explicitamente em cuidar das crianças. Quero dizer, isso certamente vai ser uma defesa contra essa acusação que essa mulher está enfrentando. Se houve acordo com a vizinha para cuidar das crianças, isso não ocorreu neste caso. Você precisa acreditar que algum vizinho preocupado, citado no boletim ou outro da pequena comunidade, achou isso perigoso. Devemos ligar para a polícia e denunciar. Acompanhamos essa história desde o início graças ao apoio incrível do nosso patrocinador, Morgan, maior escritório de advocacia de lesões dos Estados Unidos da América, com mais de 1.000 advogados. Sabe por que são tão grandes? Porque ganham muito. Já recuperaram mais de 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Pense nisso. Recentemente, um cliente seu na Flórida recebeu 12 milhões de dólares americanos após a seguradora oferecer só dólares americanos 350 mil. Na Pensilvânia, um cliente ganhou 26 milhões de dólares, 40 vezes mais que a oferta de 650 mil da seguradora. Outro cliente na Pensilvânia recebeu 29 milhões de dólares depois de ter recebido uma oferta de apenas 500 mil dólares. Mesmo que ache que seu caso não valha milhões, por que não processar e lutar pelo que merece? A questão é que Morgan e Morgan tornam tudo tão simples. Você pode abrir um processo pelo seu celular em apenas 8 cliques. Se você se machucou, abra um processo em forthepeople.com/sidebar pelo link abaixo ou escaneando o QR na tela. Com base nessa narrativa, a explicação definitivamente não vai ajudá-la sobre o motivo pelo qual ela supostamente queria ir embora. Mas se fosse uma emergência, se algo estivesse acontecendo e ela dissesse, eu tenho que sair correndo, não vou conseguir pegar as crianças a tempo. Você pode cuidar deles para mim? Isso importa? Quer dizer, isso importa. Importa no contexto do que estava acontecendo. Mas dizer para um vizinho, ei, você pode cuidar desses dois? Porque eu preciso sair para fumar. Se você ouvir o relatório policial e acreditar no que dizem, isso é uma gíria para fumar maconha ou fazer algo ilegal não adequado para essas crianças. Se fosse outra situação, por exemplo, se alguém da família se machucasse e a mãe pedisse a um vizinho para cuidar das crianças por alguns minutos, isso é uma emergência. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Aliás, nem contei o que houve depois. Enquanto os policiais tentam decidir o que fazer, sabe o que acontece? Chapman chega em casa. A criança de 4 anos disse aos policiais o nome da mãe. Enquanto os policiais estavam no local, Chapman chegou. Ao fazer contato, observei que Chapman exalava um forte odor de bebida alcoólica. Tinha os olhos vermelhos e vidrados, e a fala estava grossa e arrastada. Chapman disse aos policiais que deixou as crianças no andar de baixo por poucos minutos enquanto foi à casa de um vizinho. Agora ela diz que ficou fora por, 10 minutos e que, entre aspas, deixou as crianças no andar de baixo, o que se pode supor que significa que as deixou com o vizinho, mas depois voltou para o apartamento no andar de cima. João, isso é estranho. É como o equivalente a um motorista dizendo, eu só bebi 2 cervejas. É realmente algo que a polícia ouve o tempo todo. E na maioria das vezes, não é verdade. Nesse caso, a mãe tentando se justificar, dizendo, eu só fiquei fora por alguns minutos. Mas quando você volta e há policiais no seu apartamento perguntando por que seus 2 filhos estão sozinhos e você está cheirando a álcool, com os olhos vidrados e vermelhos, quero dizer, fica bem claro juntar 2 mais 2 para entender o que está acontecendo. Então, sabe, a mãe deixando as crianças, pedindo para o vizinho cuidar delas e depois chegando e encontrando os policiais lá. Sabe, isso não vai acabar bem para essa mãe. Aliás, faltam testemunhas confiáveis. Essas crianças pequenas, essa mãe supostamente embriagada, esse vizinho aleatório. Se você é promotor aqui, como provam o que aconteceu de fato? Acho que eles são narradores um pouco duvidosos. Vamos voltar à faculdade de Direito. Res ipsa locutor. A coisa fala por si só, certo? Aprendemos isso no primeiro ano. Os policiais aparecem, nenhuma criança.
Quero dizer, nenhum supervisor lá, nenhum responsável. A mãe surge aparentemente intoxicada ou sob influência. E a declaração dela para um vizinho é: vou fazer algo ilegal, ou seja, fumar maconha. Pode haver poucas testemunhas confiáveis, mas as evidências circunstanciais devem prevalecer se for a julgamento. Ela tem alguma defesa? Ela tem uma defesa do tipo, sabe, eu sou só uma pessoa ingênua que fez uma escolha idiota envolvendo crianças que realmente poderiam ter se machucado. Não é uma defesa muito forte, a menos que haja algo que comprove que havia um motivo para ela ter que sair. Esse não é um caso que eu gostaria de defender. Se você é o advogado dela, deve fazer o seu melhor. Mas o que diria? Você diz que o julgamento dela é ruim. Ela nem deveria ter tido filhos em primeiro lugar. Quero dizer, esse é complicado. Os fatos são claros, a menos que haja algo não informado no relatório policial. Aliás, depois da prisão dela, aparentemente ela está sorrindo nessa foto da ficha policial. Ela foi liberada sob fiança e a próxima audiência ainda está indefinida. Vamos falar das acusações dela em breve, mas preciso perguntar, aquela foto da ficha policial, pode explicar? Já viu algo assim? Jesse, tudo é divertido, até você ser acusado e o serviço social tirar seu filho. Aquela foto da ficha policial já mostra bem com quem lidamos. Quero dizer, se acha fofo e engraçado, está usando uma roupa de prisão parecida com um uniforme listrado laranja e branco. Os policiais na cadeia estão dizendo para você: ok, nós vamos, precisamos te fotografar. E você decide que esse é o momento de transformar isso, sabe, em um ensaio de glamour. Isso já mostra com quem lidamos. Claramente, não está levando a sério. Essa foto policial certamente vai viralizar. E as pessoas julgarão essa mulher não só por ter deixado as crianças sozinhas, segundo a polícia, mas também por fazer graça na foto, o que é impróprio e revela um pouco do que se passa em sua mente. Aliás, isso pode ser usado contra ela no julgamento? Já viu isso acontecer? Já usaram uma foto policial contra um réu para dizer que ele não entende a gravidade do crime que cometeu? Isso mostra intenção, mostra algum tipo de elemento do crime. Se eu estivesse com esse caso, tentaria incluir isso. Sabe, você quer, se isso for a julgamento com júri, por exemplo, você quer que o júri diga: obviamente, ela não está ensinando, não está levando nada disso a sério. Gostaria que vissem isso, se eu passasse pelo juiz, pois a foto da ficha policial diz muito sobre a situação. Infelizmente, as vítimas são essas duas crianças pequenas sem voz na situação. Mas se sua mãe acha que essa é a forma de lidar com ser presa por te colocar em perigo, infelizmente, elas não terão uma vida muito boa. Sim, expor crianças ao perigo é crime de classe A em Kentucky. A pena máxima é de cerca de 1 ano de prisão. Pelo seu entendimento, existem fatores agravantes para isso? Isso é suficiente para impedir que alguém faça algo assim novamente? Sim, olha, o importante é que nenhuma criança se machucou, ou pegou uma faca da gaveta, ninguém caiu ou bateu a cabeça. Segundo o relatório policial, nada mais ocorreu com as crianças. É isso, seja grato por isso. Mas como crime isolado, é semelhante à responsabilidade objetiva. Você deixou as crianças sozinhas. Algo ruim poderia ter acontecido. É por isso que temos leis contra isso, para tentar incentivar as pessoas a serem bons pais e não deixarem seus filhos sozinhos se forem sair para fumar maconha. E existe uma maneira, se ela for condenada por isso, ou for a julgamento, ou aceitar um acordo? Você acha que seria 1 ano de prisão por algo assim? Depende do juiz, das circunstâncias e do histórico dela. Mas lembre-se do que mais está acontecendo aqui. Você vai ter um processo dos serviços sociais estaduais contra ela. Sabe, os investigadores vão dizer: ok, há um processo criminal, mas talvez mais importante, ela é alguém que precisa da intervenção do governo estadual em relação a como cria os filhos? Quase com certeza, há investigadores analisando isso agora. E há um processo em andamento onde o Estado vai dizer: ok, você precisa de algum tipo de supervisão para que isso não aconteça de novo, porque as vítimas inocentes aqui são a criança de 4 anos e a de 2 anos. E se essa é a maneira que a mãe acha que é certo educar, você pode imaginar um juiz do tribunal de menores ou alguém intervindo e dizendo:
Ok, precisamos mudar a forma como as coisas estão aqui. Só para deixar claro, isso não impede automaticamente que ela recupere a guarda dos filhos, certo? Não. E normalmente o que acontece é que o Estado vai usar algo progressivo, quase como uma disciplina progressiva. Vão dizer, ok, o que houve? Você fez uma escolha ruim, mas continua sendo a mãe da criança. Você precisa se envolver com eles, mas talvez precise de alguém que intervenha, te envie para aulas de parentalidade ou te ofereça terapia para lidar com possível abuso de substâncias. Vários fatores vão intervir. Ela não perderia automaticamente a guarda, a menos que alguém determinasse que há mais nisso do que sabemos agora. O Estado sempre terá a postura progressiva, buscando educar a mãe e garantir que as crianças estejam protegidas de comportamentos inadequados no futuro. Agora, o ex de Chapman postou no Facebook que estava recebendo muitas perguntas sobre a prisão dela. E ele afirma que ela estava saindo e bebendo com seu namorado de 16 anos. Fale sobre isso. Na postagem dele, escreveu: essa é a acusação. Parece que eles brigaram no apartamento antes dela sair e a polícia foi chamada por disputa doméstica. Quando a polícia chegou, minha ex-esposa estava em outro apartamento e meus filhos não sabiam onde ela estava. Meus filhos agora estão seguros e foram colocados exclusivamente sob meus cuidados. O relatório de autuação indicou que os policiais haviam contatado a Divisão de Proteção e Permanência de Kentucky. Esta é a agência responsável pelo bem-estar das crianças. Isso complica a situação, não é, João? É um fator complicador, e tanto os tribunais quanto os serviços de proteção do Estado vão analisar o julgamento dessa jovem mãe. Não só a situação de deixar as crianças sozinhas, o abuso de substâncias, mas se o parceiro dela for menor de idade, isso por si só, em alguns estados, pode trazer mais acusações dependendo das circunstâncias. Novamente, surgem dúvidas sobre essa jovem e o que ocorre nos lobos frontais do cérebro, onde se forma nosso julgamento. Ela decide fazer uma foto glamurosa para a ficha policial. E então, talvez, quando ela for liberada da custódia, ela volte e fique com o namorado de 16 anos. Muitos problemas aqui, muitos sinais de alerta. E essa história ainda não acabou. E rapidinho, antes de encerrarmos, onde você acha que isso vai dar legalmente em relação aos próximos passos ao processo? Bem, com o histórico dela, ela vai assumir culpa por uma contravenção, tem algum acordo em andamento. Como promotor, seu objetivo principal é proteger essas crianças de danos futuros. Então isso pode influenciar em como eles vão resolver o caso criminal. Quanto a questões como guarda e intervenção do Estado, dá para imaginar que essa vai ser uma situação contínua. Então pode haver algum tipo de resolução geral onde o governo intervém e diz: você precisa de atenção aqui porque você não é uma boa mãe. Certamente, espero que eles façam um acordo geral, envolvendo a acusação criminal e a intervenção dos serviços de proteção à criança. John Day, muito obrigado por dedicar seu tempo. Sempre gosto de tê-lo aqui. Agradeço mesmo. Obrigado, Jesse. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.